E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Carol Almeida e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês o que eu achei da nova série da Netflix, A Maldição da Mansão Bly, e também fazer um final explicado da série. Mas antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, além de compartilhar esse vídeo com seus amigos. A Maldição da Mansão Bly é perfeitamente esplêndida, e por que eu digo isso? Ela consegue trazer uma história muito legal de se acompanhar ao longo de todos os episódios da série. Ela consegue também trazer alguns temas que foram abordados em A Maldição da Residência Hill, como, por exemplo, eles discutem muito a questão da morte, dos traumas e também do luto que as pessoas têm que enfrentar quando elas perdem uma pessoa. A todo momento, a gente percebe que os personagens de A Maldição da Mansão Bly, eles têm que lidar com algum tipo de perda, com algum tipo de trauma. Como, por exemplo, a personagem principal, a Dani, ela tem que lidar com os traumas da morte do seu noivo. Ao mesmo tempo que as crianças, a Flora e o Miles, têm que lidar com a morte de seus pais. Do mesmo jeito que o personagem do Owen lida com a morte da sua mãe ao longo da série. E também a personagem da Hannah e da Jamie, elas têm que lidar com o abandono. Na Hannah, esse abandono ele vem do seu marido, e da Jamie, o abandono que ela sofreu de sua mãe. Então todos esses personagens eles estão lidando com algum tipo de trauma, com algum tipo de perda. A série ela faz isso muito bem, ela discute muito bem esses temas no decorrer dos episódios. A personagem da Dani, que é a principal, ela realmente retrata muito o luto ali, o trauma, por conta da morte do seu noivo. A gente vê até que desde o primeiro episódio ela vê o fantasma dele, só que eu acho que esse fantasma ele está mais representado com a culpa que ela carrega pela morte dele. Até porque no momento em que ela termina o noivado com ele, ele sai do carro e é atropelado. Então ele morre e ela sente essa culpa pela morte dele. Então eu acho que ela o vê nos espelhos é uma representação do trauma que ela carrega e da culpa que ela carrega pela morte dele. E até por isso que ela procura ir trabalhar na Mansão Bly. Ela já está tão cheia de culpa pela morte dele que ela prefere se isolar em um lugar, conhecer um lugar novo, para tentar fugir desse trauma e dessa perda que ela teve. Confesso que nessa temporada eu não achei muito assustador, eu não achei que a série foi muito de terror mesmo. Não teve muitos recursos assim para assustar os telespectadores fácil. Por exemplo, em filmes de terror é muito comum a gente ver eles usarem aquele recurso de jump scare. E nessa história da Mansão Bly, a gente não vê tanto o terror em si, a gente não fica tão assustado. Eu acho que a série ela tá mais para um suspense mesmo. E o que ajuda bastante nesse suspense é que a história, em boa parte, ela é contada em flashbacks. E esses flashbacks alimentam mesmo a incerteza e o suspense para a gente ficar mais curioso para saber o que está acontecendo naquela casa e o que levou os personagens àqueles acontecimentos. Uma das coisas que eu não gostei nessa temporada foi o fato dos episódios serem muito arrastados. Eu acho que algumas coisas ficaram longas demais, como por exemplo, no meio da série tem episódios como o 5 e o 6, são episódios muito repetitivos. O episódio que eu menos gostei foi o episódio 5, que tem a Hannah como foco ali da história. Só que assim, a história dela é interessante, ela é uma personagem muito interessante de ver, ela é misteriosa desde o primeiro episódio. Só que a forma como eles contaram a história dela ficou um pouco cansativa. Porque a todo momento a Hannah tá ali absorta, como eles falam na série, que é o que? Ela tá presa ali nos pensamentos dela, em lembranças dela. Então a gente vê muitas lembranças repetidas e só com algumas alterações nos diálogos. Então assim, fica muito cansativo de acompanhar o episódio. Pelo menos foi o que eu senti. Mas deixa aqui nos comentários se vocês também sentiram que o episódio 5 foi longo, foi um pouco cansativo de assistir. Então eu percebo que eles querem criar um episódio para contar um pouco da história da Hannah, só que fica muito cansativo. E num certo ponto eles querem nos mostrar no episódio 5 que a personagem dela está morta.
E eu acho que não precisava, então, ter prolongado tanto isso no episódio 5. Sabe por quê? Porque a todo momento a série está deixando pistas de que a personagem já está morta. Pelo fato dela não comer, a Dani percebe várias vezes que a personagem não come nada que é passado para ela. A personagem volta e meia some e muitos deles não sabem onde ela está. Até o fato também dela estar sempre perdida nas lembranças dela, ela está toda hora em um local diferente, já mostra ali que ela é um espírito. E eu acho até que ela morreu um pouco antes da Dani chegar na mansão Bly. E eu acho isso até por conta da roupa que a Hannah está usando. A roupa que ela está usando no momento em que ela conhece Dani e que Dani chega à mansão Bly é a mesma roupa que a personagem está usando quando ela está morta, caída no poço. Eu gostei bastante da personagem da Hannah e eu achei bem interessante a história que eles contaram dela. E aí eu vou relembrar um pouco aqui do Sexto Sentido, né? Hannah era a fantasma que não sabia que estava morta. Eu queria ressaltar que eu gostei bastante do elenco da série. Os atores foram muito bem escolhidos e conseguiram realmente interpretar muito bem ali nos seus devidos papéis. Eu vou destacar realmente os atores mirins que para mim deram um show de interpretação. Tanto a Flora quanto o Miles, principalmente o Miles, porque em muitos momentos a gente via que ele conseguia fazer mesmo um adulto. Desde o primeiro episódio, eu ficava falando, gente, essa criança é um adulto, não tem condição. E assim, ele conseguiu interpretar muito bem o papel que lhe foi dado. Inclusive, eu até achava desde o primeiro episódio que o Miles estaria sendo possuído por uma pessoa adulta, né? Até por conta do comportamento dele. E a gente percebe que isso acontecia, que o Peter manipulava ele. Depois que a Dama do Lago matou o Peter, a alma dele acabou ficando presa ali na mansão Bly. Ele acabava, no certo ponto, entrando no corpo do Miles e vivendo ali como se fosse o Miles em alguns momentos. E é com a morte do Peter que a gente descobre que todas as pessoas que morriam ali em Bly, naquela residência, naquela mansão, não conseguiam sair de lá. O Peter morre nas mãos da Dama do Lago e ele tem um relacionamento com a Rebecca, que antes era a babá das crianças. Antes da Dani, a Rebecca era a babá das crianças. Então, a Rebecca tem um relacionamento ali com o Peter. Eu até falo assim que o diretor ele quis abordar realmente um relacionamento abusivo, porque a gente via muito isso em Peter e Rebecca e o quanto ela não conseguia enxergar o quão tóxico e tão abusivo que era esse relacionamento que ela vivia. Acabou que o Peter, após morrer, o seu espírito encontra com Rebecca e ele consegue, num certo ponto, possuir o corpo da Rebecca e a matá-la para os dois ficarem juntos ali na mansão Bly. Só que os planos de Peter também, ele queria sair daquela mansão, então ele precisava de um corpo para tentar sair ali daquela mansão, sair ali de Bly. E é com Peter realmente que a gente vai conseguir entender o final da série e o que aconteceu com os personagens. Então agora vamos fazer aqui um final explicado da série, que a última cena deixou muitas pessoas sem entender o que aconteceu. Então eu vou dar aqui um pouquinho da minha interpretação do que eu entendi. Bem, no início da série a gente vê a personagem da Carla Gugino chegando em uma festa que é de um pré-casamento e lá ela conta a história da mansão Bly. Ela vai contar então a história para as pessoas que estavam ali e a gente vai descobrir mais pra frente que a personagem da Carla Gugino na verdade é a Jamie. A Jamie, que é a jardineira da mansão Bly e que posteriormente teve um relacionamento com Dani. No momento em que ela termina de contar a história, ela diz que isso não aconteceu de verdade, que a história era de uma outra pessoa. Inclusive ela fala que Bly nunca existiu e que as pessoas poderiam procurar no mapa e não achariam esse lugar. Só que eu acho que realmente existiu ali dentro da história da série, só que ela trocou, alterou os nomes. Então, a gente sabe que as pessoas que morrem em Bly não conseguem sair mais de lá, sua alma não consegue deixar aquele local. E a gente aprende isso com o personagem do Peter, conforme eu já havia dito antes. Nos momentos finais da série, a gente percebe que para tentar salvar a Flora, que foi pega pela Dama do Lago, que é a Viola, Dani então vai permitir com que a Dama do Lago ocupe o seu corpo, que ela se torne em uma só. E a Dama do Lago vai aceitar.
Então Dani sabe que em qualquer momento da vida dela, que a Dama do Lago vai despertar nela em algum momento. Então ela resolve aproveitar todos os anos, toda a sua vida, porque ela sabe que em algum momento ela sente que a Dama do Lago está lá e que em algum momento ela vai despertar. Então acaba que Viola fica ali adormecida no corpo de Dani por mais de 6 anos. Enquanto isso, ela aproveita a sua vida da melhor forma, ela se casa com Jamie, então elas estão vivendo sua vida ali tranquilamente, mas vai chegar um momento em que Dani começa a esquecer das coisas, ela começa a não sentir mais tudo. Ela já percebe que Viola está despertando no seu corpo. Então, como Dani já não conseguia sentir mais as coisas e ela tem medo de que a Mulher do Lago acorde, ela então vai se matar no lago e tomar o lugar daquela Dama do Lago ali. Jamie, inclusive, vai tentar ir atrás dela, só que vai ser tarde demais. Dani já vai ter morrido afogada ali no lago e tomado o lugar mesmo da Dama do Lago, da Viola. Mas lá no lago, Jamie vai pedir que Dani entre nela, que as duas se tornem uma só. Assim a gente consegue entender um pouco da última cena. Então, na última cena, a gente vê que Jamie, ela espera realmente por sua Dama do Lago. Ela espera, na cena em que a Jamie conta a história da mansão Bly, ela diz que Dani nunca aceitaria entrar no corpo de outra pessoa. Mas isso a gente vê que não aconteceu, que ela aceitou se unir com Jamie e ela agora, depois de muito tempo, ela conseguiu acordar. Bem, então é isso. Isso foi o que eu entendi do final. Deixe aqui nos comentários quais outros entendimentos que vocês tiveram a assistir a série. Então, minha nota de 0 a 5 para A Maldição da Mansão Bly é 4. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou pedir para vocês compartilharem com seus amigos que assistiram a série e não deixarem de se inscreverem no canal, porque vai me ajudar bastante na divulgação. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo.